vamos lá falar, né, do que todo mundo tá falando, mas talvez com um olhar um pouco diferente, que é a questão do coronavírus que afetou aí, principalmente na última semana, todos nós. Mas o que a gente queria chamar um pouco de atenção é a gente refletir, né, sobre esses impactos e a forma que a gente também está começando a mudar nossa rotina e o que isso aí também pode influenciar na questão ambiental. Na questão ambiental, já que a gente aqui na Futura, né, trabalha bastante nessa área. Então eu queria chamar a atenção a um fato, né? E esse fato ele está evidenciado através de satélites, tanto na China como na Itália. Os satélites demonstraram que a mancha de poluição, né, no caso é o dióxido de nitrogênio, que é um dos gases do efeito estufa, ela reduziu drasticamente, né, em comparação do período normal que as pessoas estavam trabalhando, estavam saindo, desse período que as pessoas estão confinadas em casa, estão em quarentena. Então já é uma primeira reflexão que a gente pode fazer, né? Se a gente começar a andar menos de carro, utilizar, né, menos transporte aí que tem a queima de combustível fóssil, a gente já consegue reduzir também essa poluição. Outra notícia também que começou ontem e hoje eu vi bastante é que os canais de Veneza se tornaram cristalinos novamente, depois de tanto tempo, depois de tanta exploração turística e tudo mais. Então vejam que a própria natureza ela vai se restaurando, né? A gente às vezes nem precisa entrar com alguma coisa de tratamento, mas se a gente reduzir a nossa poluição, a própria natureza tem esse poder de se reestruturar, e é isso que a gente está vendo. Então é uma reflexão que a gente comece a pensar nas nossas formas de consumo, nas nossas formas de locomoção. Depois que tudo isso passar, qual a lição que a gente vai tirar? Né? O que a gente pode contribuir para a questão ambiental? Outra coisa, falando em meio ambiente, e quando a gente fala de cidades sustentáveis, sociedade sustentável, é a questão da gente sempre procurar comprar do mais próximo, daquele produtor local, daquela loja local, da loja da minha rua, da artesã. Isso também está arraigado aí, acho que nos últimos dias, muito tem se falado, né? Pra gente não ficar naquele desespero de querer comprar tudo no supermercado, mas a gente começar a valorizar aqueles pequenos. O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, comprar de quem a gente conhece, de onde a gente sabe qual que é a fonte. Então isso também tem um impacto muito positivo para a questão ambiental. E por fim, talvez que a gente também comece a pensar mais nesse turbilhão de coisas, né? Nesse turbilhão de informações que está chegando pra gente, é a gente dar mais valor sempre para o ser do que para o ter, né? Então a gente tá vendo isso muito, da gente começar a repensar a nossa rotina, talvez ficar um pouco mais em casa, dar um valor mais para nossa família. Isso com certeza tem a ver também com os pensamentos aí de uma sociedade mais sustentável e mais justa. Então é esse recado que a gente queria deixar para vocês, que a gente pegue esses dias, né? Que as pessoas, né, privilegiadas que tá em casa, né, que é um privilégio que muitas não podem estar, mas que a gente comece a repensar e refletir sobre isso e que depois que a gente voltar para as nossas empresas, para o nosso trabalho, a gente continue colocando isso em prática. Eu falo isso porque o que a gente às vezes vê muito nas empresas é muito desperdício de água, de energia, de matéria-prima. E agora a gente vai trabalhar com um período de escassez disso, né, principalmente de matéria-prima. Então, que as empresas também comecem a repensar, né, como elas vão produzir e de que maneira também elas podem produzir o mesmo, mas com menos, talvez. Né? Isso dá para fazer, tem estratégias para isso, tem tecnologia para isso. Então, que elas também comecem a repensar sobre esse assunto, tá bom? E a gente espera que isso passe logo, a gente também está em oração aqui para que tudo corra bem e as nossas atividades e as de vocês também voltem logo ao normal.